Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte e educação. Estamos aqui, eu, Celso Adame, Celso Underline Adame nas redes, e meu parceiro novamente, mais uma vez, again, Maurício. Celso, como é que está o amigo Malbise nas redes sociais? É isso aí. Antes de tudo, gostaríamos de lembrar a todos que se inscrevam no canal, ativem as notificações. É bem importante que todos façam isso para que a gente possa crescer e trazer muitos convidados, como a convidada de hoje, né, Maurício? Conteúdo bom. Isso aí, é verdade. Sempre. Isso aí. Além disso, não podemos esquecer dos nossos parceiros que estão conosco desde o começo, a Digitaus, onde a tecnologia encontra arte. Você, dentista, técnico de prótese, que queira conhecer o laboratório, mandar trabalhos lá para o nosso laboratório, né, Maurício? Isso, é um laboratório que nasceu com a essência do fluxo digital, né? Um laboratório verdadeiramente digital, né? Com clientes em todo o Brasil, então que trabalha com uma agilidade, precisão, qualidade. Então fala com o pessoal lá que vai ser super bem atendido. Isso aí, não é o futuro, é agora. A gente está fazendo dentes de modo com uma máquina, né, Maurício? Impressão 3D, isso que funciona muito legal. Desenhos no computador e a máquina sai o dente quase pronto. É isso aí, mais ou menos isso. SCAL na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia, estudantes de odontologias, profissionais, gente de todo o Brasil que queira fazer cursos de qualidade, entre em contato com as redes, né? Fale com a nossa gerente lá que ela pode passar os cursos que a gente vai ter nos próximos meses. Isso, professores de renome nacional e internacional que estão aqui, né? Que vêm aqui nos visitar ali na SCAL. Então procure nas redes sociais da SCAL Experience o próximo curso que você almeja fazer. É isso aí. Se alguém quiser entrar e estar aqui com a gente, que tenha os mesmos interesses que o Pod Parla, entre em contato conosco. Todos serão muito bem-vindos, parceiros de várias formas. Isso, se quiser colar sua marca aqui, né? Não digo aqui, né? Mas aqui, quem sabe. E por que não, né? E por que não? Mas vamos continuando, então, passamos nossos parceiros aqui, vamos apresentar a nossa convidada hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Gisele Marta, feliz por estar aqui, nada de nepotismo, não tem nada com isso, é pelo profissionalismo que a doutora tem. Ela é quiropraxista, graduada em 2007 pela Fevale e Palmer State College Chiropractic. Eu sei falar em inglês, tá bom, né, cara? Especialista em dor cervical e DTM, na parte de quiropraxia. Também trabalha com quiropraxia e é especialista em quiropraxia pediátrica e hoje é graduanda de medicina veterinária, né? Além de ser mãe do Matheus, né, Maurício? Mãe do Matheus. Mãe do Matheus, é isso. Seja muito bem-vinda, Gisele. A gente tem muitas perguntas para fazer para ti. A gente já te apresentou um pouquinho, mas fala um pouquinho de ti, do teu trabalho, de ti, para a gente te conhecer. Obrigada, Celso. Obrigada, Maurício, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho da minha profissão, um pouquinho de mim. Eu, como tu bem comentaste, eu sou quiropraxista há 17 anos, me formei na Universidade Fevale, sou especialista em DTM e bruxismo, então minha área hoje maior de consultório é em algias cervicais, em distúrbios, né, relacionados a dores no pescoço, dores articulares e também a questão da DTM, né, que hoje está bastante em alta. Tem mais ou menos um ano e pouco que eu comecei a atuar na quiropraxia pediátrica, que se tornou uma paixão na minha vida. Eu comecei a ter esse interesse por essa área depois que eu fui mãe, né, ajustando o Matheus, percebendo algumas queixas, algumas alterações. E então fui me especializar, não que a gente não aprendesse, né, cadeiras na faculdade relacionadas à pediatria, a gente tem várias cadeiras, mas é na rotina de consultório que a gente vai ganhando experiência, embasamento, e me faltava algo para poder atuar mais especificamente na primeira infância, onde as crianças têm uma necessidade muito maior, principalmente nos dias de hoje, com relação à postura, a crescimento, a desenvolvimento motor, que está bastante em falha, né? Tem bastante desinformação ainda nessa área e os pais pouco conhecem. Eu vejo meu filho que vai para o colégio com uma mochila que deve ter uns 80 quilos, mais ou menos. Então, eu não sei se isso tem a ver, será que esses hábitos que mudaram, além de uma posição que as crianças têm hoje em dia, às vezes com a questão das telas
problemas, enfim, eu acho que é uma área que só tende a crescer, né? Mais os problemas nessa área, né, Gisele? Não sei se isso tem a ver com as coisas que tu faz. Sim, Celso, tem bastante relação, principalmente porque de alguns anos para cá, a gente começou a perceber que as crianças começaram a ficar mais em casa, mais fechadas, até por questão de segurança, não brincam tanto na rua, não fazem tanta atividade física quanto na nossa época. Então, a gente vê esse crescimento realmente da criança mais no celular, né? Hoje, tablet, joguinhos, então mais no computador e, por vezes, até por muitos períodos, né? Por longas horas. E eles vão adquirindo uma postura mais arqueada, o celular está aqui, então a cabeça começa a ficar mais projetada. Nessa questão, a gente já começa a perceber algumas alterações. Até porque os pequenos estão em fase de crescimento, então a gente precisa que a coluna esteja alinhada e eles tenham esse crescimento em equilíbrio, né? E os maiores, né, como os adolescentes, como tu comentou, essa questão de uma mochila mais pesada, de uma postura também já, porque eles já cresceram, então já tem um estirão do crescimento ali aos 10, 11 anos, então a gente já vislumbra, principalmente em meninos, aquela postura um pouquinho mais tímida, né, então eles já vão se arquear um pouquinho mais, e isso para a fase adulta pode trazer alterações, principalmente a escoliose, que é uma das principais causas de tratamento hoje de adolescentes na área da quiropraxia. A gente vê que a quiropraxia não é uma... Eu não sei se tu ia perguntar alguma coisa, mas eu estava perguntando as coisas. Me atravessou. Dúvidas, né? Fica à vontade. Eu tenho muitas dúvidas. E a gente vê que a quiropraxia é uma profissão, às vezes, menos falada. A gente escuta mais falar da fisioterapia, enfim. Mas a quiropraxia não é uma ciência nova, né? É uma ciência, a gente sabe que ela tem muitos anos, né? E no Brasil, cada vez mais, a gente vê... tem conhecimento sobre a quiropraxia, mas eu vejo que as pessoas às vezes não conhecem efetivamente as grandes vantagens que a quiropraxia tem, né? Sim, com certeza, Celso. A quiropraxia agora, né, nesse mês, a quiropraxia fez aniversário, né, de 128 anos, então ela é uma profissão bastante antiga, juntamente com a medicina, juntamente com a fisioterapia, fora do país, né? Então, nos Estados Unidos, onde ela começou, ela já tem, imagina, um vasto caminho e amplamente conhecida. No Brasil, então, esse ano também estamos comemorando 20 anos da primeira graduação, da primeira turma de quiropraxistas no Brasil. Então, 20 anos é recente, né? Imagina, eu estou há 17 anos, então fui uma das pioneiras, né, na área da quiropraxia aqui em Caxias. E a gente começou devagarinho, né, passo a passo, trazendo, então, essa profissão relativamente nova, né, na época, para o país como um todo, né? E hoje nós temos 5 universidades no país ministrando quiropraxia, né, com um curso. Mas são cursos que, a maioria deles, 3 deles, recentemente começaram. Então, eu digo que foi mais ou menos pós-pandemia. Houve um crescimento, uma procura muito grande por quiropraxia, né? As pessoas começaram a precisar mais, não digo que antes não precisassem, mas o entendimento, né? A busca por o que eu vou buscar para me tratar, para tratar minhas dores, problemas, queixas de coluna. E com isso a quiropraxia começou numa crescente, numa exponencial. E aí Rio de Janeiro e São Paulo se viram na necessidade de trazer mais universidades. Então nós temos hoje, né, 5 universidades que estão dando a graduação, né, em quiropraxia. Ela é uma graduação de 5 anos, então muitas pessoas têm dúvidas se a quiropraxia é uma especialização da fisioterapia, se ela é uma técnica. E não, a quiropraxia é uma graduação de 5 anos, depois nós temos especializações, né, então cada profissional vai para a área que gostaria de atuar, como na odontologia, como na medicina, e os pacientes vão buscar, então, esses profissionais, eu digo sempre, tentando conhecer um pouquinho em que área eles atuam, né, que profissionais que tu vai buscar. A criança não é um adulto pequeno, é completamente diferente. Então, é importante ter esse entendimento e esse cuidado também, né? Então, doutora Gisele, é um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Vou deixar tu falar. Pouco, quem sabe. Tem que levantar o braço. Isso, por favor, é minha vez agora. Então, a gente queria saber quais são as condições, os sintomas que mais levam as pessoas a procurar o teu consultório, né? O que as pessoas buscam lá quando vão procurar um quiropraxista, seja ele pediátrico, seja ele adulto? O que vocês mais observam de sinais e sintomas?
Maurício, hoje a maior busca são as algias na coluna, então são as dores musculoesqueléticas relacionadas a vício de postura, ao excesso de trabalho, ao estresse, que hoje desencadeia muitas alterações, né? Muitas dores, muitas queixas. A questão do sono, hoje as pessoas estão dormindo menos, estão dormindo mal, então estão fazendo, né, estão tendo muitas alterações e com isso dores cada vez mais recorrentes. Então a busca hoje é mais relacionada a essas queixas, principalmente cervicalgias, dores lombares, né, as lombalgias e lombociatalgias. Então problemas no nervo ciático são bastante comuns e a gente trata bastante no consultório. E as questões pediátricas, né, com relação à postura, a dores do crescimento. As crianças começam a fazer esportes e começam a se queixar de dores das pernas, de dores no tornozelo, no joelho, diferentes das dores do crescimento, dores mais recorrentes, dores mais contínuas. E os pais começam a perceber essas mudanças, essas alterações e até essas queixas das crianças. E aí vão procurar ajuda, vão conversar com o pediatra, vão conversar com o ortopedista, né, realizado algum exame de imagem para saber o que está acontecendo. Se não aparecendo nada, né, nada diferente, nada que esteja provocando nenhuma disfunção mais importante, a gente vai para esse trabalho de alinhamento da coluna, de reposicionar a musculatura, de fazer com que as vértebras estejam alinhadas e a criança volte a ter um crescimento contínuo e da melhor forma possível. Tá, então, mas aí, então, como é que é a consulta? O que tu faz numa consulta de um quiropraxista? O que você avalia? Quanto tempo demora? Qual que é a análise que tu faz lá quando tu vai fazer essa interpretação desses sintomas que o paciente te procura? Ok, então é agendada a consulta, né? Na primeira consulta temos a avaliação. Então, eu vou avaliar todo o sistema musculoesquelético com testes neurológicos, testes ortopédicos, testes de postura, testes cognitivos, para a gente vislumbrar se tem alguma alteração, né, diferente daquela alteração que a gente trata na quiropraxia, né? Como eu comentei, as alterações musculoesqueléticas. Após essa avaliação, eu vou fazer a palpação das vértebras, a palpação das articulações, para a gente ver que regiões estão desalinhadas, que regiões temos compensações. Então, muitas vezes, se o paciente está compensando mais de um lado do que do outro, se tem uma alteração, um ombro mais alto, um quadril mais alto, uma perna mais curta, são todos parâmetros que eu vejo no meu consultório para ter, então, um diagnóstico para um possível tratamento, né? Após isso, se houver necessidade de fazer algum exame, algum raio-x, a gente solicita. Mas, na maioria das vezes, o paciente já vem com exames, né? Já passou por um ortopedista, já passou por algum profissional, e ele já nos traz os seus exames de imagem, nos quais eu avalio, e a gente começa, então, a conduta de ajustes. Cada paciente é único, né? Cada tratamento é personalizado, então não tem uma receita de bolo de quantas sessões, em que frequência, né? Na primeira sessão é que eu vou avaliar e ver a necessidade. Tem pacientes que vão precisar vir 1 vez por semana, 2 vezes por semana no início, tem pacientes que vão vir de 15 em 15 dias, depende muito a queixa que o paciente está tendo e o quanto a gente vai precisar trabalhar nesse início para a sua melhora. E aí, posteriormente, a gente trabalha com a manutenção, que é não deixar, né, voltar essas alterações, melhorando a qualidade de vida, melhorando o bem-estar. E, juntamente com isso, também eu trabalho com a parte de atividade física, de orientação, né? Explicar o quanto é importante a gente aliar a quiropraxia a outras atividades. Então, não adianta, né, ir no quiropraxista e não se cuidar. A questão da academia, de tu fazer um fortalecimento muscular, proteger as tuas articulações, isso é imprescindível. A gente orienta para que o paciente tenha esse entendimento de que ele precisa se cuidar lá fora, precisa ter um colchão adequado, um travesseiro adequado, melhorar essa qualidade do sono. Tudo isso é um conjunto de fatores que vai auxiliar para que ele tenha uma melhora muito mais rápida. Basicamente, as pessoas chegam lá com dores. Essas dores, elas são, a gente tem dúvida, né? São as dores da coluna, elas são dores musculares. Quando a gente vai manipular, a gente dá até medo, né? Que o quiropraxista parece que vai quebrar o pescoço da pessoa, né? Um barulhinho para quem está escutando, mas para o cara parece que quebrou o pescoço, né? Então, eu acho que as pessoas devem ter medo disso aí. Eu fico meio receosos, mas normalmente aquilo é o que? É para a gente alinhar a coluna, para
tirar do lugar para botar de volta, não sei. E outra coisa, as pessoas chegam com dores. Essas dores, elas vêm de onde? É isso que a gente se preocupa. Há uma manipulação muscular, há uma movimentação dos ossos. Como é que funciona? Celso, no dia a dia nós desalinhamos a nossa coluna. Seja por compensações, como eu comentei, a gente força mais um lado do que o outro, né? Por exemplo, uma pessoa destra, ela vai ativar muito mais os seus músculos do lado direito do que do lado esquerdo. E com isso a gente vai criando vícios de postura. A gente vai cruzar a perna mais para um lado, vai sentar na cadeira arqueando, vai dormir mais em uma posição, então escolhendo uma lateralidade. Questão de trabalho, né? Quem trabalha no escritório, muito tempo sentado, então você faz uma pressão, uma alavanca muito maior sobre os seus quadris, sobre a musculatura do quadríceps. Isso vai afetar a musculatura lombar, vai enfraquecendo esses músculos. Então, são distensões, são tensões que nós vamos gerando na nossa musculatura, nos músculos maiores, que são os músculos superficiais, próxima à coluna. Quanto mais tensão a gente gerar sobre essa musculatura, mais ela vai gerar tensão sobre os músculos menores, que são os músculos eretores da coluna, que não estão ali para esse trabalho. Eu digo que a gente tem soldados, né? Então, que atuam em diferentes áreas. Então, os maiores, os mais preparados, vão atuar na nossa postura, né? E nos manter ativos e manter uma musculatura forte. Quando a gente começa a tensionar e provocar essa rigidez no dia a dia, por vícios de postura, por alterações que a gente vai comprometendo, a gente vai gerando tensão na coluna e por essas compensações ocorrem os desvios, porque a gente imagina uma musculatura que está pressionando a região torácica, pressionando, né, a musculatura da nossa escápula. Quanto mais a gente gerar tensão, mais essa musculatura vai tentar se adaptar. E a adaptação dela, muitas vezes, é numa rotação. Ela vai rotar, vai desalinhar essa vértebra e vai acabar atingindo o nervo que está abaixo dela. Então, a gente vai começar a ter dor. Por quê? Porque está pinçando o nervo, porque uma musculatura está sobrecarregando e aí, com isso, a gente vai ter cada dia mais tensão. Claro que, ao longo dos dias, a musculatura vai tentar compensar e amenizar um pouquinho esse desconforto. Então, às vezes, a gente tem uma melhora, parece uma dor, um torcicolo, por exemplo. Dói um dia, dois, a gente toma um analgésico, depois passa. O que acontece logo depois, por vezes 15 dias, um mês depois, a gente tem um novo episódio e ele é mais forte. Por quê? Porque no momento que a gente teve um torcicolo e houve uma restrição de movimento, a nossa musculatura não voltou para o lugar. Ela se adaptou em uma rotação e ela vai provocando uma alteração nessa vértebra e a gente vai inclinando. A gente começa a ter, ao invés de estar com o pescoço retinho, a gente começa a inclinar. Então, quando a gente vê, a gente está fazendo uma alteração cada vez maior, essa musculatura não consegue mais trabalhar, então ela não estando ativa, ela começa a reduzir a sua atuação, ela começa a atrofiar, o músculo fica mais fraco e aí a coluna começa a ser sobrecarregada. Então, se a gente tem uma musculatura forte, uma musculatura ativa, a coluna alinhada, a nossa coluna não está sendo sobrecarregada. E é esse o trabalho da quiropraxia, o alinhamento da coluna para que a gente consiga soltar essa musculatura voltar para a sua posição normal e não exista sobrecarga, tensão, nem sobre músculos, nem sobre tendões, nem sobre ligamentos, nem sobre nervos. Você vê que o dentista, né, é um baita de um cliente pro quiropraxia. A gente trabalha, eu e o Maurício somos destros, né? Então a gente trabalha pro lado esquerdo. Só a rotação. Levantando então, o ombro, braço. Eu sou mais novo, mas o Maurício há muitos anos trabalha. Mas eu ainda tenho cabelo, né? E aí vira pro lado esquerdo, assim. E eu sempre falo que eu nado, quando eu vou nadar, eu respiro pro lado direito. Eu acho que eu compenso, assim. Uhum. Eu faço uma autoquiropraxia, né? Autoajuste. Mas isso é uma brincadeira, porque eu não tenho a menor noção de quanto o cara faz para cada lado. Porque eu te passo o dia inteiro trabalhando com uma posição muito ruim de trabalho. Eu trabalho em pé, às vezes, trabalho sentado, trabalho no hospital, trabalho no consultório, eu modifico um pouco as minhas posições e eu não tenho dores, assim, nas costas, o que muitos dentistas reclamam. Mas é atleta, né? E a gente também... Vou falar um pouquinho sério, né? Tu vai nadar, tu faz academia, né? Tu faz esporte, tu tá ativo, né? E isso nos ajuda, talvez, a não ter essas dores e tal. Mas eu vejo que uma grande parte dos colegas reclamam disso, de ter dores nas costas, de acabar o dia com dor no pescoço. Eu acho que tem muito a ver isso, desse nosso posicionamento de trabalho que a gente tem. Sim, com certeza. Eu tenho vários pacientes dentistas. Eu imagino. Tem que fazer um convênio lá com o CRO direto, assim, né? Não é assim? E eles têm... as queixas são bastante comuns, como tu comentou. Então, são bastante queixas cervicais por conta do posicionamento com o qual vocês atuam, né? Na rotina, e é uma rotina diária
não tem como compensar, né? Vou trabalhar um pouquinho de um lado, vou trabalhar um pouquinho do outro, é sempre, geralmente, a mesma posição e tensão sobre os mesmos músculos. Então, quando a gente alinha a coluna, quando a gente alinha a cervical e trabalha essa musculatura, reduz bastante essa tensão, melhora o movimento e o profissional consegue voltar a atuar com menos queixa, né? Ou com menos dor, com certeza acaba ajudando, né? E melhorando bastante esse cuidado, né? Na hora do trabalho. Mas voltando um pouquinho, Gisele, o Celso tinha te perguntado algumas coisas, mas o que eu queria entender, o que é aquele estalo, o que é aquele ruído? Porque as pessoas vão lá com um certo receio que vai dar aquele barulho, ficam aguardando aquele drama, né? E queria te perguntar se sempre é necessário que haja esse ruído ou se tem alguma outra forma de ajuste que não seja através daquelas manipulações. Então, nós aprendemos na faculdade cerca de 20 técnicas de quiropraxia. Uma delas é a técnica de ajuste articular com o estralo, que é a técnica que a maioria de nós quiropraxistas atua, né? E muitos pacientes gostam, a maioria dos pacientes gostam do estralo. Eles até perguntam quando não está estralando, por que não estralou? Mas, então, dentro dessas técnicas, nós temos técnicas como ativador, que é um aparelho que faz o alinhamento da coluna, é um aparelho americano. É um aparelho do qual eu ajusto pacientes, tanto crianças quanto idosos. Ele tem menos... eu digo que ele seja menos invasivo, mas ele não tem o estralo. Então, ele é um ajuste bem específico e quem tem um pouquinho de receio, né, não tem esse barulhinho. A questão do estralo, o que é o estralo, né? É um gás que é liberado na articulação pelo líquido sinovial. Então, nada mais é do que uma acomodação dessa articulação e na hora que a gente faz o alinhamento, então a vértebra está rotada, por exemplo, para a esquerda, eu vou lá, faço a correção da subluxação, a correção desse desalinhamento, faço o ajuste, faço essa tração vai diminuir a pressão sobre essa articulação e esse gás, então, vai ser liberado, gerando o estralo. Claro que é importante salientar aqui, o ajuste, o estralo que é efetuado na quiropraxia, no alinhamento da coluna, ele é diferente da manipulação articular, que diversos profissionais fazem. Tem massagistas que estralam a coluna, tem fisioterapeutas que estralam a coluna, tem outros profissionais, educadores físicos que estralam a coluna. Isso não tem nada a ver com quiropraxia. E, às vezes, as pessoas, elas acabam não entendendo, ou achando que é muito parecido, ou achando que é igual. E, muitas vezes, chega no consultório também pacientes que... eu fui na academia, na hora do alongamento, meu educador me estralou. Então, não, isso tem que ter cuidado, né? A gente estuda há 5 anos, a gente tem um amplo conhecimento, né, em disfunções e a gente sabe o que não ajustar. Que eu acho que isso é o mais importante quando a gente é profissional da área da saúde, quando a gente se gradua. Estralar as costas, não pode deitar aí, né? Se eu pedir para tua esposa, né, dar um empurrãozinho, alguma coisa vai estralar. Mas a gente precisa de especificidade, de conhecimento, de saber o que a gente está manipulando, porque a gente tem ossos, nervos, tendões. E dependendo do profissional, de uma pessoa que não sabe, pode fraturar uma costela, pode machucar um nervo. Então, não é brincadeira, né? O estralar, o se autoestralar, ou pedir alguém para nos estralar, isso não é nada adequado, né? Existe, então, a quiropraxia, o quiropraxista, que é o profissional que vai atuar no alinhamento da coluna, com todo o conhecimento, com toda a segurança, para que tu tenha só melhoras, só benefícios. E tem muitos aparelhos que a quiropraxia usa, assim, ou é mais uma questão de manipulação? Porque a gente vê algumas profissões que fazem uso de aparelhos. Pega umas cordas, amarra nas pernas, outra nos braços, puxa, né? Mas existem provavelmente coisas mais modernas do que isso para vocês trabalharem, né? Então, existe ou mais é numa questão de manipular mesmo, movimentar o paciente, fazer força, assim, como é que funcionava antigamente e como que é hoje em dia? Sim, então, Celso, como eu comentei, né, a gente tem diversas técnicas que a gente se especializa para ajustar o paciente. Então, nós temos macas especializadas, são macas de quiropraxia, a gente tem macas de tração, de flexão, e dentre, né, alguns ajustes, a gente faz o ajuste na própria maca. Então, ela tem uma alavanca de força, a gente faz
uma tração e faz a correção de joelho, quadril, né, de articulações maiores com as técnicas da maca. O ativador, como eu comentei, né, que é um aparelho também amplamente usado, mas a maioria das técnicas que nós utilizamos é com as mãos. Então, por isso que a quiropraxia, né, vem do práticas com as mãos. Então, por isso que a maioria dos nossos ajustes são manuais. Não, eles, como tu comentou, eles não têm força. A maioria dos ajustes não são de força, e sim de uma tração, de uma correção adequada, e a gente vai fazer um thrust, então um movimento para que essa vértebra seja ajustada. Eu sempre comento que a quiropraxia, ela é um ajuste sutil, ela é um ajuste leve, ela é um ajuste sem dor, que a gente vê muitas vezes em vídeos por aí. Hoje está muito na moda nas redes sociais o pessoal gravar, né, puxando o pescoço para o lado, dando aquele estralo barulhento. Isso não é quiropraxia, isso é manipulação vertebral, não tem especificidade. O que é especificidade? É você detectar uma vértebra desalinhada. Por exemplo, a sua segunda vértebra cervical está desalinhada, eu vou lá, vou fazer a palpação, vou detectar que ela está desalinhada e eu vou fazer um alinhamento, um ajuste para que essa vértebra volte para o seu movimento. As outras estão na posição correta. Quando a gente não tem essa especificidade, o que acontece? A gente pega o pescoço, né? O profissional pega e estrala tudo para um lado, estrala tudo para o outro. E, né, melhoras, pode ser que o paciente tenha, não tem nenhuma tensão, não está acontecendo nada, mas quanto mais específico você for no ajuste, mais limpo, mais bonito ele é, e o paciente tem uma melhora com certeza muito maior. E Gisele, tu fez uma especialidade que me salta aos olhos, que é a parte da pediatria, né? O que difere assim a quiropraxia do adulto da criança, né? O Celso comentou ali do filho dele, dos hábitos, né? Então, o que tu avalia diferente? Qual que é a manipulação diferente do adulto para a criança? Bom, Maurício, o que a gente mais percebe na questão da criança são essas alterações com relação à postura e ao crescimento. Que os pais têm me procurado, principalmente crianças que têm queixas de dor no pé, de dor no tornozelo, crianças pisando na ponta dos pés. Então, já na primeira infância, que é uma área que eu estou atuando mais agora e estou apaixonada por essa área, eu digo que me ganhou, né? A quiropraxia me ganhou na área de pediatria, algo que eu não imaginava lá na minha formação, que um dia eu ia atuar nessa área. Mas é encantadora, porque a gente percebe desde o nascimento, desde o bebê, os períodos de crescimento deles, a questão do engatinhar, que é imprescindível, porque a criança que vai para o chão, a criança que engatinha, ela vai adquirir a postura. A lateralidade é formada nesse momento do engatinhar. A postura da cabeça, então, a curvatura cervical, a criança vai estender o pescoço engatinhando, vai fazer melhorar esse tônus muscular, e a questão visual. Então, o que eu tenho percebido, e isso a gente tem estudos, tem artigos já nos relatando que, na pandemia, os pais, as gestantes ficaram mais quietinhas, mais, né, como que você coloca uma criança no chão pós-Covid? As crianças não foram para o chão, elas não engatinharam. Não pode encostar em nada. Não pode encostar em nada. E o que a gente vem percebendo, então, crianças hoje com 3, 4 anos? Crianças que já têm problemas posturais, crianças que caminham, então, na ponta dos pés, crianças que têm uma dificuldade um pouquinho maior numa pisada de um lado do que do outro. Pequenas alterações, mas que lá na frente vão trazer problemas de postura, até escolioses, né, que é o aumento da curvatura da lateralidade para um lado. Então, são situações que vieram aumentando, né, agora pós-pandemia, e que eu tenho visto bastante no consultório. Então, eu faço a avaliação, né, toda a avaliação, como eu comentei, que é realizada num ajuste, né, no paciente adulto. Então, avaliação neurológica, motora, cognitiva, faço diversos testes, né, para a gente descartar qualquer tipo de alteração. Se o paciente apresentar alguma alteração, obviamente que eu vou encaminhar para um neurologista, vou encaminhar para um ortopedista, para um traumatologista, vou conversar com a pediatra, para a gente ver que caminhos e que métodos é mais adequado para a gente poder tratá-lo. Mas a maioria das crianças apresentam problemas ortopédicos, que é uma pisada diferente, uma rotação de joelho que está compensando na hora de jogar um futebol,
uma rotação de quadril num exercício, numa educação física. Então, tenho pacientes adolescentes que os pais me procuraram porque eles não gostam de fazer atividade física. E criança tem que amar fazer atividade física. É algo muito, muito benéfico. E tem que começar na infância. Esse amor pelo esporte é importante que comece cedo. Mas se a criança tem dor, tem alguma limitação, ela vai fugir disso. Então, o que eu recomendo é que os pais percebam essas alterações nas crianças. A criança que não tem interesse por esporte, que não tem interesse em jogar bola com os coleguinhas, que não tem interesse em brincar num balé, numa ginástica olímpica, em fazer alguma atividade, alguma coisinha errada está acontecendo. E aí pode nos trazer para a gente avaliar e ver se tem realmente alguma alteração que possa estar compensando e incomodando essa criança. Essa compensação, antigamente a gente falava que eu quando jovem faz tempo. Faz bastante tempo, eu também fiz uma avaliação com o ortopedista na época e ele dizia que eu tinha uma diferença assim de 1 centímetro, meio centímetro, não me lembro exatamente, numa perna para uma outra. Eu imagino que isso possa ser em uma fase do crescimento, possa ter mudanças, né? Uma perna crescer e a outra demorar um pouco mais, não imagino assim. Mas às vezes pode acontecer de a gente ter crescimentos não uniformes de uma perna e outra, a gente fazer alguma compensação ajuda a gente usar uma palmilha ou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu não recomendo, Celso. Eu até voltando ao que tu comentou, nós somos da mesma geração. E os nossos pais nos levavam no ortopedista, que era o profissional, né, que tinha na época único, exclusivo para tratamentos ortopédicos. E a gente percebia essa diferença entre uma perna e outra, e muitos usaram botinhas. Eu usei botinha. E o meu uso de botinha me trouxe na adolescência uma escoliose. Porque imagina, como que o corpo vai compensar uma diferença entre você estar usando uma órtese em um pé e no outro nada? A gente vai inclinando. E essa inclinação, quando a gente tira, o corpo vai compensar? Como é que vai ficar? A gente vai ficar sempre com essa diferença. Então, quando a gente começa a prevenir, ajustar as crianças, né, não o adulto, começar cada vez mais cedo a ter esse cuidado, a gente vai prevenir inúmeras alterações. A criança vai crescer no seu exponencial, então vai crescer retinha, não vai ter compensação nenhuma, então eu faço o teste para ver se tem alguma alteração nas pernas, né, se tem alguma diferença, a gente corrige, as perninhas estão retinhas e as crianças voltam na segunda, terceira consulta e dizem: Tia Gi, eu não tenho mais dor no pé, meu joelho não doeu mais, eu estou correndo na educação física que eu não conseguia. Então, isso é muito gratificante. São pequenas coisas, pequenos ajustes, mas que fazem muita diferença para eles e para os pais também, né? Sim, sem dúvida. E só para complementar essa pergunta, assim, e até onde a quiropraxia vai? Porque a gente sabe que existem doenças de alteração da coluna, escoliose, cifose, lordose, né, que se chama assim, né, de vários graus, né? Eu acho que a gente consegue corrigir alguma alteração, mas às vezes a gente vê que são alterações muito grandes. Como que vocês trabalham junto com os cirurgiões, que às vezes os casos são cirúrgicos, e até onde a gente consegue, essa segunda pergunta, até onde a gente consegue corrigir um problema? E a terceira é pós-cirúrgico também, eu acho que há uma função do quiropraxista para fazer ajustes e reforços musculares para que a gente possa correr bem ao longo do tempo. É só 3 perguntas, tá bom? Quase nada. Celso, tu sabe que um dos motivos pelos quais me fez procurar me especializar em quiropraxia pediátrica foi uma paciente adolescente de 14 anos que eu atendi há 2 anos atrás. Uma menina, então quase, né, já entrando na adolescência, o pai me trouxe com uma escoliose bastante avançada. Então, ela já tinha uma diferença bem grande de postura, um lado bem arqueado, né? Então, aquela escoliose mais severa que a gente percebe que a criança, né, o adolescente compensou bastante. E ali eu me peguei, como que eu posso ajudá-la, né? O que eu vou fazer nesse caso? O que eu vou conversar com o pai? O que eu vou... Não é prometer, mas todo mundo vem com uma expectativa, né? O que tu pode fazer pela minha filha? Que ganhos, né? Claro que, na maioria das vezes, a gente procura o profissional, o quiropraxista, quando a gente está com dor, né? Então, às vezes a gente demora para procurar, né? Deixa chegar naquele patamar para procurar ajuda. Mas essa menina, então, ela estava com essa alteração, então ele já veio com ressonância, com raio-x, tinha
todo o protocolo já pronto, né? Tinha ido no ortopedista. O caso não era cirúrgico, então naquele momento, não, de repente por ela ser novinha, esperar até 21 anos, porque a criança, o adolescente ainda tem um leve crescimento, então até ali eu acho importante essa conduta, a não ser que seja um grau tão severo que acabe pressionando vísceras, pressionando órgãos, e aí sim é importante que o ortopedista, o traumatologista faça uma cirurgia, então antes desse tempo, né? Mas na maioria das vezes a gente aguarda, então, até os 21 anos, para daí fazer algum procedimento. Existem técnicas muito boas, né? São colocadas hastes, é reduzido bastante essa curvatura de escoliose para quem tem um grau acima de 45, se eu não me engano, 42, 45, e para que melhore essa condição do indivíduo. Principalmente quando tem essas alterações de órgãos, né? Quando está pressionando, quando está incomodando algo que seja mais relevante. Mas, na maioria das vezes, são escolioses de 15 graus, de 18 graus, que vão afetar a postura. Então, com relação às meninas, elas têm já uma questão de autoestima, porque elas estão mais arqueadinhas, ou vão colocar uma roupinha e aquela coluna está bastante arqueada. E foi isso que aconteceu com essa menina. Então, eu fiz um plano de ajustes, né? Ajustei ela durante 3 meses. E foi muito gratificante, porque na 3ª, 4ª consulta, ela chegou no consultório muito diferente, muito feliz, sorridente. E ela me disse, eu vou para a praia, já era próximo do verão, e ela disse, eu vou para a praia, eu estou tão feliz, porque agora eu consigo colocar uma blusinha mais curtinha, que eu não tenho mais aquelas costelas salientes como eu tinha antes. Então, como isso é legal, né? A gente perceber essas mudanças neles em poucas sessões, em poucos atendimentos, mas nesse caso, o que eu poderia fazer para ela? Melhorar a postura dela, diminuir um pouco esse grau de curvatura e manter a qualidade de vida dela, né? E aí depois ir passando o atendimento uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para que a gente mantenha a coluna dela sem tensão, né? Sem essa compressão. Reduzir a escoliose, deixar de ter escoliose, não temos como, né? Não, isso tem coisas que não são tratáveis a ponto de cura, né? A ponto de remissão total. Então, quando eu peguei esse caso, eu fiquei bastante sentida, porque eu não podia fazer mais do que aquilo. E aí eu pensei, eu vou para a área de pediatria, porque na criança a gente consegue prevenir, para que a criança chegue na adolescência e não tenha disfunções da coluna, e não tenha escoliose. E eu não precise ver nos adolescentes o que eu vi nessa menina, né? O que ela pudesse fazer para não ter essa alteração, ela faria, o pai faria. Só que chegou no momento em que, né, passou todo um crescimento e ninguém percebeu que estava havendo essa rotação. E, às vezes, é isso que acontece. A gente vai perceber que o nosso filho tem uma escoliose com 13, 14 anos, quando ele se queixar, e a gente for levar a fazer um raio-x. Então, passa despercebido. Então, essas pequenas mudanças, as pequenas alterações que a criança começa a adquirir de pequena, tem que ser um sinal de alerta para a gente buscar ajuda. E é para o todo, né? Para a família e principalmente para eles. A Gisele, aqui no Pode Parla, a gente sabe que tem muitos atletas, né? Muitos corredores, muitos triatletas Ironmans que nos acompanham, né? E o Pode Parla, querendo ou não, tem uma essência dentro da área do esporte, né? Como é que a quiropraxia pode ajudar esse tipo de pessoal? Porque sempre tem dores pelo esforço, pelo estímulo, pela tentativa de superar seus objetivos, né? Seus objetivos, né? Então, como que a quiropraxia pode ajudar nesse perfil de paciente? Bom, eu atendo corredores. Eu atendi durante anos um grupo de corrida bastante conhecido em Caxias. Então, eu tinha um fluxo de atletas bastante intenso no consultório. E as queixas de atletas, elas são diferentes. Eles não têm muitas dores, então não são dores fortes, dores intensas como, né, as pessoas têm no seu dia a dia. Mas o que eles passam a perceber? Diminuição na sua performance. Então, eu corria 5 quilômetros, eu não sentia absolutamente nada. Hoje eu corro, o joelho no outro dia incomoda, panturrilha. Percebo que o tornozelo está um pouco instável, me deu uma dor no pé diferente. Então, eram essas as percepções que eles tinham.
alguma mudança, alguma alteração. Quando tinha, claro, uma corrida mais importante, uma maratona, uma meia maratona, em que o estresse articular era muito maior, então já era sabido que precisava fazer, né, uma, 2 sessões de quiropraxia antes da corrida, depois, né, mais uma para restabelecer aquele excesso que foi causado. Mas é bem interessante porque é um atleta que pratica esportes, é um atleta que faz fortalecimento muscular, que faz academia, que precisa fazer, porque isso vai fazer diferença na sua performance, no quanto ele vai conseguir agregar isso para a melhora, né, da qualidade de vida dele. Só que muitas vezes ele vai ao estresse, ele vai além do que aquela articulação permite, vai gerar um esforço, uma tensão maior sobre ligamentos e tendões e, da mesma forma, a musculatura vai enrijecer, ela vai ficar rígida, ela vai perder mobilidade por conta desse esforço. Então, a gente precisa restabelecer essa estrutura. Então, quando a gente alinha, quando a gente traz novamente a coluna para o seu eixo, quadril, tornozelo, joelho, todas essas articulações que o quiropraxista ajusta, porque às vezes as pessoas pensam que é só coluna. Né? Eu tenho pacientes que dizem, eu tô com uma dor no cotovelo, mas isso não é da tua área, né? Eu digo, também. Aí a gente ajusta o cotovelo, ajusta o punho. Então, quando a gente faz a correção dessas articulações, essas sobrecargas, o atleta vai ter uma melhora significativa na sua performance, na sua corrida, no seu esporte, né? E até o não atleta, o profissional que faz academia, né, Celso? Então, hoje a gente vê que houve um crescimento exponencial de academias, as pessoas estão praticando atividade física, isso é muito bom, estão prevenindo, estão se cuidando mais. A gente vê hoje uma diferença no nosso consultório. As pessoas estão cada vez mais atentas à sua saúde, né? Então, muitas vezes, até um exercício na academia que você faz errado, que você não tem orientação, isso também vai gerar uma sobrecarga nas suas articulações. Então, são cuidados que a gente precisa ter para que tu consiga ter um treino adequado, um treino bom também, né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ver as pessoas, como em qualquer área, não só dores, né? Mas qualquer uso da medicação exacerbada para tratamento de qualquer coisa. Na verdade, é para remediar o problema que a gente tem. A gente sabe que o trabalho de vocês é muito mais, assim, vamos pensar assim, de resolver o problema, melhorar a vida da pessoa de verdade, do que ficar remediando. E quando que a medicação é importante no tratamento que vai auxiliar e quando que esse uso da medicação está sendo exagerado, né, no dia a dia para o tratamento das dores que tu tem no teu consultório? Sim. A visita ao ortopedista hoje, Celso, ela é muito por queixas musculoesqueléticas. Então, o paciente vai buscar um remédio, um anti-inflamatório, um analgésico, para literalmente remediar aquela dor. Né? Ele não sabe a causa. Eu estou com uma dor de cabeça. Vou tomar uma medicação para dor de cabeça, mas eu não vou ir buscar a causa, procurar o que está causando essa dor, essa queixa. E a gente vê muito hoje em dia, tanto pelo crescimento de farmácias, pelo número de farmácias que a gente tem, às vezes 3, 4 em cada esquina. E se tem, é porque tem um indivíduo que consome muita medicação. E uma das medicações, digo, top 3 das medicações mais vendidas em farmácia hoje são anti-inflamatórios, que deveriam ser mais restritos, que deveria ter um cuidado um pouquinho maior, porque eles trazem muitos efeitos colaterais. Então, tem pessoas que têm dores, por exemplo, dor cervical, dor de cabeça, meio que diariamente, e estão sempre fazendo uso de anti-inflamatórios ou de relaxante muscular. Eu tenho pacientes que me procuram que tomam 3 medicações uma manhã antes de trabalhar. Então, assim, acorda, toma um café, toma um remédio e vai trabalhar. Isso vai fazer, em algum momento da vida, isso vai fazer mal. Né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência de que a gente precisa tratar a causa, achar a causa do problema, para que a gente não precise estar tomando medicação por qualquer coisa. Vão haver situações em que realmente vai ser indicado anti-inflamatórios, questão de lombalgias, né? A lombociatalgia, aquele famoso travei a coluna, não é algo que eu trato no meu consultório, tem quiropraxistas que tratam. Mas eu vejo que o paciente precisa primeiro reduzir essa inflamação, então ele precisa fazer o uso de alguma injeção, né, de algum anti-inflamatório potente para reduzir um pouco essa dor, até pela questão do bem-estar do paciente, para que ele consiga caminhar, porque o paciente não consegue nem chegar no consultório. Ele está lá se arrastando, ele não consegue deitar na maca. Que mobilização, que cuidado, que avaliação eu vou poder fazer nele?
Nada. Então, isso impede muito. Então, cada caso é um caso. E eu recomendo, não espere chegar no travar, não deixe travar, não deixe chegar a esse ponto. Mas quando isso acontece, eu recomendo, vai no plantão, procura um especialista, faz um exame de imagem, vamos ver se aparentemente se apresenta uma hérnia de disco, alguma discopatia, se tem alguma alteração, porque dificilmente vai travar, mas quando trava é porque tem alguma coisa ali. E aí sim, posteriormente, o paciente tendo seus exames, aí traz para a quiropraxia e aí a gente faz toda a avaliação e a conduta de ajustes, né, que é bem importante. Na questão do pós-operatório, também, né, após 60 dias, 90 dias de uma cirurgia, a gente trabalha bastante também. Por quê? Por essas compensações que o paciente fez pós-cirúrgico. Cirurgias de joelho. Hoje eu tenho muitos pacientes fazendo cirurgias de joelho. Novos, jovens. Você vai ficar com uma perna imobilizada por um período. Onde vai haver a compensação? Na outra perna. A tua pisada vai mudar, né? A tua postura vai mudar, vai haver um arqueamento. Então, tudo isso vai interferir. Então, passando esse episódio, passando esse momento pós-cirúrgico, a gente corrige, então, as subluxações, os desalinhamentos, para que as duas pernas voltem a pisar de forma adequada, porque a gente tem uma memória, né? Uma memória muscular. Se você ficar arrastando a sua perna por um período e agora diz assim, agora pisa normal, você vai ficar com receio de colocar aquele joelho no chão novamente. E isso fica cada vez mais prolongado, né? A melhora fica cada vez mais prolongada. Então, a gente tem momentos em que eu indico, o paciente vem para mim, faço a avaliação, e eu passo ele para o ortopedista, eu passo ele para um outro profissional, porque não cabe a mim aquele diagnóstico, aquela disfunção em que ele está apresentando no momento. Uma coisa que eu acho interessante lá no consultório, a gente sempre questiona, né? Cada paciente que vai lá tu faz acompanhamento com outros profissionais, tal, sempre tem o quiropraxista na jogada ali, né? Sempre tem o profissional ou um fisioterapeuta, né? Mas geralmente um quiropraxista, o pessoal do Pilates, né? Por que tu vê esse movimento que o pessoal vai buscar essa prevenção, né? No que tu acredita que as pessoas estão procurando cada vez mais se cuidar mais, né? O que tu pensa em relação a tudo isso? Eu acredito que é por conhecimento. Hoje as pessoas têm informação, né? Nos seus dedos, né? Aos seus olhos. Então, a gente consegue buscar muito mais informação, entendimento e o cuidado. Então, na questão da atividade física, é uma outra geração hoje, né? Eu digo, eles têm muito mais cuidados, eles procuram se cuidar mais. Tem pessoas jovens que não tomam medicamentos, né, vão fazer uma atividade física, querem fazer uma academia, querem fazer um pilates, me perguntam que exercício que tu me indica, porque eu preciso fazer alguma coisa. Então, é uma consciência diferente da nossa época, diferente dos nossos pais. Então, acredito que a medicina e as outras áreas precisam entender essa mudança de perfil de paciente. Quando eu me formei, eu atendia muito vovozinho, eu atendia muitas pessoas de idade. E com o passar dos anos, isso foi mudando. Então, hoje eu atendo muito mais jovens. E não é assim, eles estão com muita dor. Não, é porque eles querem fazer quiropraxia, porque eles leram, porque alguém comentou com eles que fez e ficou bem. Então, eles querem buscar a prevenção. Eu quero fazer porque eu não quero ter dor, eu quero poder fazer minha atividade física bem, eu quero poder correr, eu quero poder dormir bem, ter uma boa qualidade do sono, sem estresse, reduzindo isso. Então, eu acredito que é essa mudança que a gente está vendo e as profissões vão precisar ser um pouco mais integrativas. A gente não consegue fazer tudo sozinho, né? E a gente vai gerar esse acompanhamento e muitas vezes fazer esse trabalho multidisciplinar com o dentista, com o nutricionista, com o psicólogo, com o médico, porque o paciente precisa de um olhar mais amplo e não na doença, que é o que a medicina tradicional faz, né? Não é tratar a doença, vamos tratar o indivíduo, vamos olhar para ele como indivíduo e ver o que a gente pode fazer para que ele melhore. E aí ele estando bem, praticando esporte, se cuidando,
todo o resto fica mais fácil, né? É até uma questão de saúde pública. Sim. A gente fala, né? E prevenir é mais barato do que a gente poder tratar, levar para o hospital, também, mais fácil, né? Mas, além disso, a gente tem que pensar que a população está cada vez mais velha. Então, a gente quer viver mais tempo e quer continuar bem nesse mais qualidade tempo. de vida. Isso. E aí, a ideia é a gente poder prevenir, fazer uma academia, fazer um exercício físico agora, porque isso vai nos trazer o resultado de um bem-estar na longevidade muito maior. Se a gente não cuidar isso agora, a gente vai chegar lá na frente com muito mais problemas, com muito mais dores e com problemas que às vezes a gente não consegue resolver. Gi, a gente queria fazer umas perguntas, né? Porque a gente vai passando nosso tempo é tão rápido, no fim das contas não sei nem perguntar tudo o que queria, mas a gente faz para todo mundo perguntas pessoais, assim, e a gente sempre, os convidados que vêm aqui, a gente pergunta... eu queria saber de uma habilidade que tu gostaria de dominar, uma coisa que tu não sei, que tu gostaria de fazer e que tu não faz, enfim. Conta pra gente isso. Uma vontade que eu sempre tive, eu não sei se nunca tive tempo para isso, né, ou disposição, seria tocar piano. Comprar o piano. Comprar o piano, já pensou? Tem que começar a comprar o piano. Eu até comentei com o Matheus quando ele quis escolher alguns instrumentos. Eu disse, filho, não quer fazer piano? Não, mãe, eu quero tocar violão. Então, acabou com a minha ideia. Daqui um pouco o violão vai acontecer também. Matheus, nós não queremos tocar piano, Matheus. Vamos comprar um piano. Muito piano. É um instrumento que tu pode ter em qualquer lugar, né? Também bem pequeno, não atrapalha. Isso, não atrapalha em nada, é fácil de aprender. É verdade, não deve ser muito fácil mesmo. E uma conquista pessoal que tu teve até agora? Eu acho que a minha segunda graduação, que está prestes a ser finalizada. A gente não falou nisso, né? Mas a gente está fazendo faculdade de veterinária, né? Medicina veterinária. E eu fiquei pensando nisso esses dias. Eu vi um pessoal fazendo instalando o pescoço do cachorro, assim, sabe? Eu vou me lembrar da Gina. Pô, ela é quiropraxista e agora... Será que não tem uma quiropraxia veterinária? Agora vai ter, né? Ter isso. Vai ter. Vai ter uma quiropraxista de manos e uma quiropraxista veterinária. Exatamente. Gi, um lugar que tu gostaria de voltar ou que tu queria conhecer? Olha, um lugar que eu sempre gosto de voltar, é uma paixão minha e do meu filho, é a Bahia. É um lugar legal mesmo. Isso aí. E como é que a Gisele se vê daqui a 10 anos? Uma pergunta difícil, né? Para todo mundo. A gente quer primeiro estar daqui a 10 anos aqui. Depois, como? É uma pergunta difícil mesmo. Mas eu acho que cada vez mais realizada profissionalmente, né? Atuante também na quiropraxia veterinária, né? Que é algo que eu vislumbro, né? Já há bastante tempo e agora estou tendo a possibilidade de ter mais essa formação e levar para os animais um pouquinho da quiropraxia também, né? Aqui no Sul não é tão conhecida, muito nos ajustes de cavalos, né? Cavalos atletas, cavalos que concorrem, mas Rio, São Paulo tem diversos profissionais e é amplamente procurado. Então, quero trazer isso aqui para Caxias também. Interessante, né, Gina? Uma coisa que a gente nem imagina, né? Mas que legal que a gente pode ter alguém com essa visão, porque provavelmente não tem ninguém mesmo que não chega. E uma pessoa especializada nas duas áreas. Então, isso. Diferenciada nisso. E para ser quiropraxista veterinário, precisa ser médico veterinário, precisa fazer faculdade de medicina veterinária. Então, por isso que é tão importante as pessoas terem um entendimento de que a Gisele sabe ajustar pessoas, ela vai fazer um cursinho de final de semana e ela vai ajustar bichinhos. Não, a gente precisa estudar muito para poder mexer com a coluna, para poder mexer com as articulações e poder dar o melhor tratamento também para os animais. Tá bom, Gisele, muito obrigado. Acho que a gente fica muito contente aqui do pessoal do Pode Parla pelos comentários, né? Pela explanação aí. Acho que valeu bastante a pena, né? A gente trocar essas ideias e a gente queria agradecer os nossos patrocinadores, né? A Digitals, onde a tecnologia encontra a arte, a Scal na vanguarda da educação odontológica, que estão aí sempre conosco. Lembrar o pessoal de curtir o canal, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações, marcar, dar o joinha, compartilhar com o grupo da família, né? E mais uma vez agradecer aí a doutora por ter
tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. E se tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou de dúvidas, pode deixar nos comentários, é bem importante porque a gente conversa, normalmente faz uma live depois, no fim de semana, para tirar essas dúvidas que faltaram, porque às vezes a gente está conversando aqui, mas, poxa, surgiu uma dúvida sobre tal coisa, às vezes algum especialista que queira, mas como é que funciona essa história da quiropraxia veterinária? Será que eu consigo, um estudante, né, que queira entender isso? Então, enfim, faça suas perguntas, é bem interessante, e a gente vai passar essas perguntas para a doutora, se ela se disponibilizar, nos responder. Com certeza, obrigada. E a gente queria deixar você à vontade aí para agradecer, né? Onde é que o pessoal te encontra, né? Como é que o pessoal marca consulta, te procura, seja os donos dos pets dos cavalos, ou mesmo, quem sabe, futuros, né? É isso. Né? Ou mesmo teus pacientes. Né? Eu tenho consultório aqui em Caxias, no bairro Exposição. O meu telefone para contato é 91 18 69 80, é o telefone do consultório para agendamentos. E o Instagram é quiropraxia doutora Gisele Marta. Ali, tá ali. Então, passando o Instagram, o pessoal pode ver as áreas de atuação da doutora. Então, fique bem à vontade. Obrigado por ter disponibilizado um tempo para a gente fica muito contente de verdade, assim, de aprender, porque a gente está sempre aprendendo sobre vários assuntos aqui e é um assunto bem interessante, assim, muito legal, que se ouve pouco ainda, né? Tem poucos quiropraxistas, a gente conhece alguns quiropraxistas, mas não é uma especialidade das pessoas conhecem. Aqui um pouco, mas eu estou com um problema, eu vou no massagista. Então, tem profissionais especializados nisso e que seriam as melhores pessoas para a gente recorrer quando a gente tem qualquer tipo de dor, problemas, então, principalmente relacionados à postura, coluna, enfim, como a gente falou até hoje. Vou agradecer a todo mundo, então. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E até a próxima, então. Fiquem Valeu. Abraço.